Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Até Aí Ok. Antes de começar a história, eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu tô um pouco fanha. Eu fui pega de surpresa aí por um resfriado relâmpago. E eu ainda tô fazendo alguns testes de áudio, de microfone, para ver qual que fica com a qualidade melhor. Então, aí no decorrer do podcast, tenham paciência comigo, porque eu tô aprendendo, tá? Eu vou tentar dar o meu melhor. Então, vamos para nossa história piloto. A história de hoje é da Olivia, mas se essa história é minha, se é de alguma amiga sua, vocês nunca vão saber, nem se os lugares ou nomes foram alterados ou não. No meio dessa história, vocês vão descobrir o porquê que eu escolhi essa para ser o nosso episódio piloto. É uma história bem longa, ela tem aí uns 5 anos de duração, mas eu vou dar o meu melhor para contar de forma bem detalhada para vocês. As histórias aqui do podcast, elas não vão ser tão longas quanto essa daqui, mas não foi à toa que ela é para ser nosso piloto, porque o primeiro episódio é sempre o mais longo, né? Então, agora sim, vem comigo. A Olivia, ela gostava muito de ir para balada quando ela tinha os seus 25 anos. E numa dessas idas, ela conheceu um rapaz chamado Caio, e os dois começaram a se envolver e começaram a ficar. A Olivia trabalhava num escritório, então ela ficava todo dia ali na frente do computador, fazendo as funções dela, enquanto o Caio tinha horários mais livres, porque ele trabalhava com comércio de tênis caríssimos. E ele estava sempre viajando para país vizinho aqui, sempre de carro, levando aí suas 8 horas de viagem. Então ele sempre ia acompanhado de algum amigo para não correr o risco de dormir no volante, né? Aqui a gente vai avançar um pouquinho no tempo só para eu trazer uma informação que vai ser importante. Ele sempre viajava com o carro do pai dele, e como eu não posso dar nome aqui, a gente vai chamar o carro de X. Então agora, voltando no tempo, nesse início de ficada entre os dois, a Olivia, ela não acreditava na fofura daquele homem. Um homem gentil, carinhoso. Ele estava sempre mandando muitas flores para ela no trabalho e junto ele mandava ursinho com o perfume dele. Ele enchia ela de presentes. Ele tinha uma fala mais carinhosa que a outra. Ele comprava o ursinho para passar o perfume dela, para ele levar o cheiro dela para casa. Deixava moletons dele com ela super cheirosos. Ela estava vivendo um sonho. Ela tem uma irmã, a Laura, e as duas são super próximas. E nessa época, as duas moravam juntos na casa dos pais, e como a Laura ela já não era tão de balada, ela não estava junto aquele dia, então ela não conhecia o Caio. Mas como este homem era muito perfeito, a Olivia vira e mexe mandava print de conversas dela com a Laura para ela ver que amor de criatura, como ela era sortuda em ter conhecido aquele príncipe. Aqui eu preciso colocar mais um detalhe, muito importante. Na foto do WhatsApp, o Caio estava usando uma camiseta roxa com um triângulo amarelo desenhado. Uma camiseta bem marcante. E como a Olivia sempre mandava os prints para a Laura memorizou aquela camiseta. Conforme os dias foram se passando, a Olivia foi se acostumando com aquilo, né? Com aquela vida de aquele homem perfeito. E acabou que ela não falou mais do Caio para Laura. E até aí, ok. O Caio e a Olivia moravam em bairros distantes, cerca de 30 quilômetros de distância. Vocês sabem que eu moro aqui em Curitiba, e aqui em Curitiba, 30 quilômetros é bastante coisa. Na cidade deles, era um tempo, vamos fingir que era São Paulo. Então, até que não era muita coisa. E um dia aleatório da semana, tipo uma terça-feira, a Olivia, ela tinha um evento do trabalho dela para ir de noite, que iria até tarde. Era uma premiação que ia acontecer lá no escritório. E o Caio falou para ela que ele já estava com sono, ia dar boa noite para que ela ficasse à vontade ali no evento, né? E então ele mandou para ela uma foto dele deitado na cama com um ursinho que tinha o cheiro dela, pronto para dormir. Deram boa noite
E beleza. Até aí, ok. Acontece que nesse dia, a Laura estava com uma amiga em casa. E a casa da Laura e da Olivia ficava perto de um posto de gasolina. As duas estavam ali, né, na casa da Laura conversando de bobeira e resolveram ir no posto comprar um chocolate, umas bebidinhas ali. Isso era por volta de umas 9, 10 da noite. Então, a Laura entrou no posto, comprou o chocolate e as bebidinhas delas, e quando ela estava saindo, manobrando o carro para voltar para casa, ela bateu o olho num casal e o menino, o rapaz desse casal, ele estava com uma camiseta roxa com um triângulo amarelo. E ela deu aquele estalo. Peraí, eu lembro de ter visto essa camiseta. É o cara que a minha irmã estava ficando esses dias. É o tal do Caio. Comentou com a amiga dela, só que as duas tinham deixado o celular em casa porque era pertinho e era coisa rápida, então elas não tiveram nem como tirar foto para mandar para Olivia. E ela ficou ali observando e ele entrou no carro Y. Então ela pensou assim: A minha irmã falou que ele tinha o carro X, mas a minha irmã não entende muito de carro. E o carro X e o Y têm o farol super parecidos. Ela confundiu, eu acho que ela confundiu os carros. Esse cara é o Caio. E ela também reparou que tinha alguns adesivos nesse carro. Então ela memorizou esses adesivos para depois conversar com a Olivia, né, contar que ela viu, para ter certeza que era ele. Só que assim, ela não se ligou de falar com a Olivia com urgência, tipo mandar mensagem já para Olivia, porque como a Olivia estava no evento e elas nunca mais tinham falado sobre o Caio, ela, né, ela só achou que tipo, nossa, que coincidência, minha irmã vai ficar passada que esse menino tá aqui perto. E no dia seguinte, como quem não quer nada, a Laura comentou que ela tinha visto. Só que a Olivia, ela ficou muito brava. Ela virou uma arara. E foi aí que a Laura entendeu que, na verdade, a coisa era um pouquinho mais grave do que ela pensou. E aí a Olivia falou que eles ainda estavam ficando, falou das mensagens que eles trocaram e a Laura pegou ranço do Caio. Ela pegou muito ranço. E sabe o que que é o pior? O Caio sabia onde que a Olivia morava. Só que assim, ele não sabia exatamente. Ele sabia que era ali naquela região. Inclusive, esse posto que ele estava foi o posto que a Olivia deu como referência de perto da casa dela. Então, ele sabia o risco que ele estava correndo. O Caio pediu desculpa para Olivia, falou que foi resolver só uma situação que estava pendente com aquela moça, mas que ele não ficou com ela. E de fato, a Laura não viu os dois se beijando, ela não viu nada demais. Ela só viu que ele estava acompanhado de uma menina. Podia ser irmã, podia ser prima, podia ser qualquer coisa. Então, não dava para acusar. Só que para ela, para Laura, já era o suficiente para ela detestar o Caio, porque aonde que morou o problema nessa situação? Se não tinha problema a Olivia saber quem que era ele, por que que ele fingiu que ele estava dormindo, que ele já estava na cama e deu até boa noite? Por que que ele mandou foto para ela ter certeza que ele estava na cama se os dois nem namorados eram? Então, né? Aqui a gente já ergue o primeiro alerta vermelho, a primeira red flag. Depois desse episódio no posto, o Caio, ele virou, nossa, se ele já era o homem dos sonhos, agora ele era o homem perfeito. Ele fazia tudo que a Olivia queria para tentar se redimir. E a Olivia, inteligentemente, iniciou um relacionamento com esse desquerido. E de tanto a Olivia insistir, a Laura deu uma chance ali para conhecer ele, e ele também já não gostava muito dela, porque foi ela que fez a casa dele cair. Mas pela Olivia, os dois forçaram um pouco a barra ali, uma maturidade, e acabaram se dando super bem. Porque como ele tratava a Olivia bem, mimava muito ela, era uma coisa que brilhava os olhos de quem estava vendo, esse episódio acabou que ficou para lá. Só que para vocês terem noção do tamanho do afronte deste ser, a Olivia contou para ele, né, que foi a irmã dela que viu e comentou que ela identificou ele pela camiseta, para ele não ficar se achando o mais bonito do Brasil. E o Caio é tão afrontoso que ele foi com essa camiseta roxa e amarela. Então, quando a Laura bateu o olho naquela camiseta, ela já pensou.
Ele quer me fazer lembrar daquele dia? Quer me mostrar que mesmo eu tendo feito a casa dele cair, ele continuou com a minha irmã? Mas, como eu disse, ela forçou ali uma maturidade e pela irmã dela, ela deixou pra trás. Ela deixou de lado. E eu tenho uma irmã. Eu sei exatamente qual é essa sensação de você não ir com a lata da pessoa e você ter que aturar porque a tua irmã tá feliz. Vai fazer o quê? Eu já passei isso com ela já passou isso comigo. Então, é um saco, mas não tem o que fazer, né? Então, entendo super o sentimento da Laura. Depois de um tempo de relacionamento, tipo uns 2 anos mais ou menos, o Caio, ele era um pouco robusto, ou como diria minha avó, saudável. E então, para ele tentar dar uma secada, ele começou a academia e começou a focar muito nos exercícios para emagrecer. E essa academia ficava perto da casa dele e ficava no caminho do trabalho da Olivia para casa. Então, como para ela sair do trabalho, passar na academia e ir para casa era jogo, de vez em quando ela ia treinar com o Caio, que puxava ela para o caminho dos exercícios, até que ela começou a treinar definitivamente lá nessa academia, porque o Caio, ele resolveu pagar um personal para auxiliar ela nos treinos. Então agora eles eram um casal lindo e fitness. Então como que ficou a dinâmica ali dos dois? A Olivia, ela treinava das 18 às 19 horas, e nos dias que ela não fazia musculação, ela fazia aula de dança nesse mesmo horário. E o Caio, ele treinava das 19 às 20 horas. Então, como a Olivia ou fazia musculação ou fazia aula de dança e terminava às 19 e o Caio entrava às 19 para treinar, os dois estavam sempre se encontrando ali na academia, né? E davam um beijinho de oi e boa. Só que um dia que a Olivia tinha aula de dança, logo que ela entrou na sala ali para começar, tinha uma moça que trabalhava ali na recepção da academia. Ela olhou para uma das professoras que trabalhavam ali. Vamos dar o nome dessa professora de Ana Cleide. E ela falou assim: Olha, Ana Cleide, essa daqui que é a namorada do Caio. a Ana Cleide, sem medir esforços, ela deu uma olhada para Olivia de cima a embaixo. Ela não se esforçou para disfarçar que aquilo incomodou a Olivia. Sabe quando dá aquele clique? Então, a Olivia ficou meio intrigada com aquilo, e depois ela foi perguntar para o Caio quem que era a Ana Cleide. E ele falou que ele sabia quem que era, mas nunca tinha conversado com ela nem nada, e perguntou o que aconteceu. E a Olivia falou, né? Ah, ela me olhou de cima embaixo quando a outra moça falou que era tua namorada. Não, a gente nunca conversou, eu vejo ela na academia, mas nada demais. E a Olivia sentiu bastante sinceridade da parte dele, e até aí, ok. Os dias se passaram e a Olivia, por uma razão bem específica aqui, ela tinha acesso a uma função do celular do Caio que dava para rastrear ele. E teve um dia de semana que ele tinha ido na casa de uns amigos ali jogar videogame, e no decorrer da noite, do nada, esse homem mandou uma mensagem para ela assim. Querida, tô aqui na casa do fulano ainda, tá? E ela achou muito estranho, porque se ela sabia que ele estava lá, por que ele estava avisando? E para tirar a teima, ela rastreou ele. Onde que ele estava? Ele estava num local onde vão mulheres a trabalho, apenas mulheres, para fazer trabalhos que elas servem os homens. Um local mais conhecido como zona. A Olivia foi até lá, fez o maior barraco e ele não mede esforços para ser afrontoso, né? Então o que que ele fez? Ele saiu de lá e foi até o estacionamento que ela estava, com um copo na mão, como quem quer dizer assim. Oi, você por aqui? E depois os dois terminaram ali por uns 2 meses. Agora aqui uma curiosidade. 3 dias depois desse episódio que ela encontrou ele no lugar que não era onde ele disse que ele estava, os dois estavam com uma viagem marcada para o Jalapão. E quem que foi no lugar dele? A Laura. Eu achei genial. A Laura foi no lugar dele. Então era para ser uma viagem romântica. No fim das contas, foi uma viagem super divertida para a Olivia e para a Laura, porque as duas aproveitaram horrores.
Mas depois os dois resolveram reatar um relacionamento. Agora ele teria que superar que a Laura viajou no lugar dele, né? Então acho que o Caio agora tinha mais um motivo pra detestar ela. Eu achei genial. Mas depois os dois resolveram reatar. Um mês depois que os dois tinham acabado de voltar ali, ele faria aniversário na sexta-feira, ali daquela semana que eles estavam, e ele ia fazer uma comemoração no sábado para a família. E a Olivia, evidentemente, estaria junto. Então, na sexta, ele ficou na academia ali com os amigos, comemorando e bebendo até tarde. Ele era amigo de todo mundo ali, então fecharam as portas, ficaram dentro da academia bebendo. A Olivia, ela ficou chateada porque ela queria ter passado o dia do aniversário com ele, né? Então, ela ficou um pouquinho chateada ali, mas passou, beleza. A partir daí, o Caio, ele começou a mudar o comportamento com a Olivia. E vira e mexe, dava um ar na cabeça dele, sabe? Ele pegava um ar que ele terminava com ela. Então ele começava a dar um pé na bunda dela e aí ele voltava atrás arrependido. Sabe esses caras que são mal resolvidos, que não sabem o que querem e aí fica terminando e voltando e terminando e voltando? E o que que ele falava todas as vezes? Você sabe que eu amo muito você, né, amor? Mas esses negocinho da academia, esses anabolizantes que eu tô tomando pra crescer e ficar maromba, mexem muito comigo. Então eu fico estressado e depois passa. Mas eu te amo. E a Olivia, igual um bumerangue, indo e voltando para esse cara. Só que outra coisa que começou a acontecer é que, lembram quando que ele chegava no treino quando a Olivia estava indo embora? Os dois se cumprimentavam ali, se davam um beijo e saíam? Pois é, ele começou a chegar 20, 30 minutos depois que a Olivia já tinha ido embora. Então, os dois passaram a não se encontrar mais. Só que, ao mesmo tempo, ela também reparou que quando chegava a hora dela ir embora, a Ana Cleide ia trocar de roupa, retocar a maquiagem e ela ficava toda arrumada. E enquanto a Olivia fazia ali os exercícios, a Ana Cleide ficava mexendo no celular dela e olhando para a Olivia, como quem queria mostrar que tinha alguma coisa acontecendo. A Olivia, ela já estava com uma pulga atrás da orelha, só que assim, ela estava só observando que não tinha muito o que fazer, se não esperar os próximos sinais aí que a vida ia dar. Poderia ser tudo uma grande coincidência? Poderia. Só que um outro dia depois disso, o Caio mandou uma mensagem para ela avisando que ele ia ficar na academia fazendo aeróbico, sendo que ele nunca fazia aeróbico, ele odiava aeróbico e ele dava carona para o personal deles quando ele saía de lá. Então, se ele ia ficar fazendo aeróbico, como que o personal ia para casa? Então, a Olivia, bem sorrateira, mandou uma mensagem para esse personal deles, dizendo que ela estava cansada do treino e que o treino quase matou ela. E ele respondeu que ele também estava muito cansado, mas que agora que ele estava em casa, ele ia descansar. E daí ela falou: Nossa, mas o Caio já saiu da academia? Você já tá em casa? Dele, sim, o Caio acabou de me deixar e foi embora. Então, o que que a Olivia imaginou? Que o Caio deixou o personal em casa e voltou lá na academia para se encontrar com a Ana Cleide, para que os dois, sei lá, saíssem juntos. Então, o que que ela fez? Ela mandou uma mensagem para o Caio e ele confirmou, falou: Não, eu tô fazendo aeróbico. Então, a Olivia começou a ligar por vídeo para ele. Só que ele ficava recusando a ligação. Até que uma hora ela desistiu. E então, ele retornou a ligação, sendo super estúpido com ela. Ai, porque eu tô fazendo o meu aeróbico, porque eu tô fazendo treino, por que que você tá me ligando por vídeo? O que que foi? Me deixa treinar em paz. E ela falou pra ele: Eu sei que você não tá na academia porque o personal já tá em casa porque eu falei com ele. Ele desligou na cara dela. E o que que ele fez? Ele mandou foto de anabolizantes e falou todo mansinho pra ela que ele não queria que ela soubesse, mas que ele estava negociando anabolizantes ali.
E a foto desses anabolizantes era de fato dentro do carro dele. Ela ligou por vídeo e falou: então eu quero ver esses anabolizantes agora. E ele dizia que, ai, porque eu tô em negociação, não atrapalhe eu fazendo os meus negócios. E não atendia a ligação do vídeo. Só que a Olivia não tinha como confrontar e ela deixou passar. Então, mais uma vez, ela sabia que ele estava fazendo coisa errada e não tinha prova de nada. Não tinha argumento, entre aspas. Argumento tinha de sobra. Mas ela ia terminar falando o quê? Porque eu acho que você tá mentindo pra mim? É o tipo de coisa que não tem como comprovar. Não que eu ache que pra você terminar um relacionamento, você precise de provas que alguma coisa aconteceu. Mas como ele era um cara muito perfeito, a Olivia, ela queria ter a certeza de que ele estava realmente fazendo uma coisa errada, para que se ela terminasse com ele ou ele terminasse com ela, como ele fazia com frequência, ela não voltasse atrás, ela não voltasse mais. Mas enquanto era tudo especulação, ela não estava conseguindo se posicionar. Nessa fase, ele seguia terminando com ela de vez em quando, e aí, quando ele achava que ele tinha perdido, ele voltava atrás arrependido, dizendo: Porque eu quero casar com você, dessa vez vai ser diferente. e era sempre a mesma coisa. Nem todo homem, mas sempre um homem, né? Passados alguns dias, ela percebeu que a Ana Cleide não estava mais na academia. E ela perguntou pro personal se ela tinha sido mandada embora ou alguma coisa assim. E o personal falou que não, que ela estava ausente porque ela estava com cachumba. Bem aleatório, né? É importante falar aqui que o período de isolamento da cachumba, não sei se é isso mesmo, isso foi o que a Olivia me passou, mas o período de isolamento da cachumba era de 10 dias. Só que quando fazia 7 dias que a Ana Cleide estava afastada, o Caio falou que ele ia viajar para buscar uma nova remessa de tênis, mas que dessa vez ele iria sozinho. Lembram lá no começo da história que eu falei que ele sempre ia acompanhado para não ter risco dele dormir no volante? A Olivia estava sempre indo junto com ele. Ela não levantou nenhuma desconfiança da Ana Cleide junto, por quê? Porque a Ana Cleide ainda estava no 7º dia de isolamento. E ele não era louco de colocar uma pessoa com cachumba dentro do carro, porque a cachumba passa por gotículas de saliva. Ela passa pelo ar, entre aspas, né? Por uma conversa, enfim. Só que sempre que ele fazia viagens e a Olivia não estava junto, e algum amigo, alguma coisa, ele sempre fazia algumas paradas para tomar um café, uma água, ir ao banheiro. Ele avisava a Olivia aonde que ele estava. E nessa viagem, ele não conversou, ele não trocou mensagem, ele falou super pouco e ela estava achando muito estranho. Mas, repito, é lógico que a Ana Cleide não estava junto, afinal de contas, ela estava com uma doença contagiosa. Na semana seguinte, o Caio começou a se queixar de dor na bochecha e nos ouvidos. Adivinha? Ele estava com cachumba. Mas até aí ok, porque como a cachumba ela passa por conversa, por gotículas, pelo ar, da mesma forma que a Ana Cleide pode ter pego de alguém ali da academia, o Caio também pode ter pego. Então, é estranho. É uma grande coincidência, mas ainda não é prova de nada. Logo depois que foi confirmada a cachumba do Caio, a Olivia chegou na academia e foi bem no dia que o isolamento da Ana Cleide tinha acabado e ela tinha retornado ao trabalho. No que a Olivia passou na catraca da academia, chegou um buquê de flores para Ana Cleide, desejando um ótimo retorno ao trabalho. E essas flores eram da mesma floricultura que o Caio sempre mandava flor para Olivia. Então temos mais um alerta vermelho aqui. Só que, de novo, poderia ser uma grande coincidência. Muitas coincidências na história. Quando a Olivia estava ali na academia, passa a Ana Cleide com um tênis novo, caríssimo, do tipo que o Caio vendia no pé. Mais uma coincidência. Deu uma semana, a Olivia apareceu com cachumba. Como
Como o Caio já estava imune, porque ele tinha acabado de se curar, antes do almoço, ele foi ali na casa da Olivia para fazer companhia para ela, já que ela estava isolada, então ela não podia ter contato com ninguém, só com ele. Os dois estavam na cozinha, agilizando ali o almoço, e ele foi mostrar para ela como ele tinha emagrecido, como que o tanquinho dele estava definido. Quando ele ergueu a camiseta dele, tinha um fio de cabelo preto imenso atravessado na barriga dele. Olivia era loira. Mãe do Caio, loira. Quem que era morena? Ana Cleide. Mas a irmã do Caio também é morena. Nessa altura do campeonato, todo mundo com quem a Olivia conversava, com quem ela tinha convívio muito próximo e falava sobre as desconfianças que ela estava, as pessoas tinham certeza absoluta de que ele jamais seria capaz de trair a Olivia. Por quê? Porque ele era gentil com todo mundo, ele era um cara que tratava a Olivia bem, a família super bem, ele vivia dando presentinho para todo mundo. A mãe dele, a mãe do Caio, ela sempre dizia que o Caio era o maior orgulho dela. Prestem atenção nessa parte. Porque de todos os filhos, ele era o único que era super dedicado e devoto para a igreja. Eu não vou dizer qual religião que é, mas ele era muito fiel e nunca tinha sido desonesto com ninguém. Então, o que deixava a Olivia intrigada? Que as pessoas do convívio o tempo todo falavam: olha como que ele te trata. Um cara que trata você desse jeito não vai trair você. Ele é super bonzinho, ele é maravilhoso, ele só deu aquele escorregão quando vocês ainda estavam ficando. Não leva isso em consideração. Você tá louca, você tá vendo coisa onde não tem. Então a Olivia, ela ficava ainda mais intrigada e desacreditada em tudo que estava acontecendo, porque ao mesmo tempo que tudo era evidente, né, tudo estava escancarado, estava tudo na cara dela, era tudo muito bem disfarçado, porque sempre surgia uma desculpa perfeita para se encaixar. Quando ela viu o fio de cabelo e questionou ele, né? Nossa, mas de quem que é esse fio dentro da tua camiseta? Aí, ele todo nervosinho falou: ah, pronto. E como ele ficou nervoso, ele meio que reprimiu a Olivia de perguntar mais coisas sobre isso. E aí ele começou a ficar irritado, falando: ai, eu vou saber de onde que é, eu não sei de onde surgiu. E como ele ficou todo irritado e nervoso, ela preferiu se fazer de sonsa ali e deixar quieto, porque ela não queria entrar numa briga com ele. Ela tinha mais um sinal, só que não conseguia provar. Não, mas prova que ele estava com outra pessoa. Prova e não prova, né, gente? A única forma que ela teria de ter certeza absoluta que é o cabelo da Ana Cleide era levando num laboratório de DNA. E aqui a gente não tá falando de uma investigação, de um crime. A gente tá falando de um fio de cabelo que surgiu na barriga do seu namorado. É muito suspeito? Extremamente. Então, acabou que ela deixou pra lá mais uma informação guardada no acervo dela. E um dia ali, conversando com a mãe do Caio, elas entraram nesse assunto do fio de cabelo. E a mãe dele falou que ele comentou mesmo sobre isso, só que a filha dela, que é morena, tinha ajudado ela a recolher e passar roupa naquela semana. E pode ser que tenha ficado um fio de cabelo. Então, mais uma vez, mais uma coincidência, a Olivia deixou passar. Eis que algumas semanas depois, era muito cedo, tipo 9 horas da manhã, e ele sumiu. Sendo que os dois passavam a manhã toda conversando. Gente, mas passar a manhã inteira conversando, como é que surge tanto assunto assim? E o celular dele só dava caixa postal. Não estava recebendo as mensagens que ela enviava e ele só foi dar as caras meio-dia. E como que ele deu as caras? Ele mandou para ela um áudio que ela achou que ele estava com voz de sono nesse áudio. Inclusive, ele bocejou no meio do áudio. Então a Olivia, ué, que estranho. E quando ela questionou onde que ele falou que estava na loja de um amigo. E aí ele falou assim para ela: Eu tava lá, né, tá, cuspiar. O meu celular do nada ficou sem sinal
Aí eu fiz o maior corre, tive que passar numa loja da minha operadora, porque deu um problema no chip e eu precisei arrumar. Daí a loja conseguiu resolver para mim. E como eu estava na loja dos Piá, eu deixei para passar na loja quando eu saísse de lá. A Olivia, ela já estava de saco muito cheio de tantas coisas assim acontecerem. Então, o que que ela fez? Nossa, amor, com o celular da Laura aconteceu a mesma coisa. Inclusive, ela tá até agora sem sinal. Em qual loja que você foi? Que ela vai lá também pra darem um jeito. Laura acionou o modo FBI e foi na loja que ele falou. Confirmou, mandou foto lá da frente e falou: Caio, é aqui? Nessa loja que você veio? Quem que era? Era uma mulher e um homem? Como que é? Todas as informações que ele deu não estava batendo. Por exemplo, ele falou que o que mexeram foi uma configuração do celular dele. Só mexeram nas configurações e arrumou. Só que lá na loja os atendentes falaram para ela que eles não podem pegar no celular de cliente. Eles só podem mexer pelo sistema, não no aparelho. Aí ele falava que foram 2 homens que atenderam. Só que, na verdade, quando a Laura chegou, era um casal. E esse casal era dono dessa loja ali e só tinha eles 2 de funcionários. Então, não. O Caio nunca esteve nessa loja. E a Laura sacou que era mentira. Ela começou a confrontar o Caio e falou para ele admitir para Olivia. Ela pressionou muito, muito, muito ele. Mas muito. Ela mandava áudio berrando, falando que ele tinha que ser honesto, que era para ele ser homem, para ele admitir que ele estava traindo a Olivia, que ela sabia que, desde que aquela vez ela viu ele no posto, ela sabia que ele não prestava. Ela perdeu a cabeça e ela falou absurdos para esse cara. E ele justificou, falando que ele realmente mentiu, só que a Laura não tinha o direito de ofender ele daquele jeito e que ele não podia falar o que ele estava fazendo. Só que ele deveria parar de falar tanta coisa ruim a respeito dele, porque ela estava forçando muito a barra. Ela seguiu falando absurdos para ele e falou: Ó, são, sei lá, 4 da tarde. Você tem até as 8 para contar para Olivia que você mentiu. Se você não contar, eu conto. E foi isso que ele fez. Ele mandou uma mensagem para Olivia, falou que mentiu, que ele não podia falar para ela onde que ele estava, mas que ela precisaria confiar nele, porque ele estava fazendo uma coisa, investindo numa coisa que seria muito boa para os dois futuramente, que logo ele poderia contar para ela, mas que nesse momento ela precisaria ter paciência. E ele completou falando que a Laura pressionou ele e que ela falou absurdos, que ela foi muito injusta e que a Olivia deveria se posicionar com a irmã para que a irmã não se metesse no relacionamento deles. E a Olivia falou que ok, que depois eles resolveriam isso. Só que essas alturas do campeonato, a Olivia já estava muito, muito, muito intrigada. Então, de um jeito que eu não vou contar como, a Olivia conseguiu ter acesso à fatura de cartão de crédito do Caio. E ela viu que nesse dia que ele sumiu, esse dia da confusão aí da loja do celular, ele gastou, tipo assim, R$ 200 numa marca bem famosa de maquiagem gringa aí, que tem um nome bem curtinho, seguido do nome de um shopping ali da cidade. Tipo assim, tava lá, X Shopping, o nome da marca e o nome do shopping. Então, tá. Só que o nome do shopping tava escrito errado. O nome do shopping era com H no meio e tava sem H. Isso levantou todas as desconfianças dela e ela comentou com uma amiga que, por sua vez, tinha uma amiga que trabalhava numa empresa onde ela conseguia ver onde foi passado esse cartão. Então, essa amiga da amiga iria ver qual foi o nome que passou e ela ia descobrir a origem, que lugar era esse. Passou um dia, passou 2 dias e a Olivia começou a cobrar uma posição, porque agora ela estava com uma situação na mão que ela falou, agora eu vou ter prova. E o que essa amiga fez? Ela falou que a moça que ficou de ver isso, ela estava com dificuldade de ver, ela não conseguiu ter certeza, mas que as iniciais eram as mesmas iniciais de uma... Eu não sei como explicar aqui. De uma sociedade de homens. E nessa sociedade de homens, se vocês procurarem na internet, vocês vão saber qual que é. Nessa sociedade só podem entrar homens
E existe um segredo. Todo mundo fala que existe um segredo dentro dessa sociedade. Então, as mulheres não podem nem saber e nem participar dessa sociedade. Então, a amiga dela falou: olha, pelo que a minha amiga conseguiu ver, são as mesmas iniciais que o nome dessa sociedade. Só que assim, gente, como assim não conseguiu ver? Ou conseguiu ou não conseguiu? Como que você vai ver mais ou menos? Não tem como você fazer uma pesquisa, tipo, sei lá, você joga o nome que apareceu ali. O que que é mais ou menos? Não aparece o CNPJ, não aparece a empresa? Então, eu acho que foi migué. Eu acho que foi migué. Mas essa amiga falou que faz todo sentido. E que o nome do shopping que estava ali talvez fosse o nome de uma loja dessa sociedade. Sendo assim, fazia total sentido ele estar nessa sociedade e falar para a Olivia que ele não podia falar onde que ele estava. Porque se então ele estava fazendo parte dessa sociedade que ele não pode contar porque é contra os princípios da sociedade, então, de novo, era inquestionável o que ele estava fazendo. Só que como a Laura falou coisas muito pesadas para ele naquele dia, as duas irmãs chamaram o Caio para conversar. A Laura comprou um presente para ele e ela falou assim: Olha, Caio, me perdoa por ter me metido e ter ofendido tanto você. O relacionamento não é meu. E eu fiquei com esse peso porque eu me meti onde eu não devia, então me perdoa de coração. e ele falou. Tudo bem, eu perdoo. Dessa vez eu perdoo. E as duas não falaram para ele das desconfianças. Entre elas falaram: cara, vacilamos. A gente pegou pesado com ele e ele não estava fazendo nada de errado. A gente fez merda. E aí elas, ai, vamos conversar. E falou pra ele como se tivesse sido só um arrependimento. Ele não sabe desse rolê que aconteceu por trás das especulações delas. Então, quando elas viram que ele realmente estava falando a verdade, porque foi o que a amiga da Olivia falou, as duas ficaram se sentindo os piores seres humanos no mundo. Mais uns dias se passaram e o Caio, ele estava usando whey e outras paradas para ficar com o físico dele trincado. E o humor dele, que já estava alterado com frequência, agora começou a deixar ele, além de com humor oscilante, ele estava ficando muito irritado. Mas ele ficava agressivo, de os dois conversarem, ele dar soco no volante. E aí ele falava que ele tinha perdido a libido, começou a ficar extremamente estúpido com a Olivia. Só que quando ele estava agressivo e os dois estavam discutindo, ele começava a dizer para ela coisas seguindo a linha do. Eu não te mereço. E a Olivia, nessa altura, ela se encheu o saco. Finalmente, né, Olivia? E ela falou que ela seguiria a vida dela e dessa vez ela estava determinada, porque assim, como agora ele estava agressivo e ele já estava extrapolando com todos os limites, por enquanto ele estava socando o volante do carro. Vai saber se não ia socar a cara dela em qualquer momento, né? Então, antes que desse ali uma merda maior, ela colocou um ponto final de vez para seguir a vida dela. A essa altura, já se passaram 3 anos e a Olivia ainda estava tentando juntar os cacos ali, tentando ligar todas as coincidências uma na outra. Mas como agora ela tinha terminado, ok, qual que era o medo dela agora? Será que eu fiz a coisa certa? Será que ele realmente é um cara, ele não é nada do que eu imagino? Porque o maior medo que as pessoas têm de terminar tem medo de se arrepender. Então, ela ficava com isso na cabeça. Uma semana depois que eles tinham dado esse último término, esse ser humano iluminado, ele retornou o contato com a Olivia, dizendo que ele tinha orado muito, pedindo para Deus direcionar o caminho dele, e por isso ele estava entrando em contato com a Olivia. Esse homem falou que ele conversou com a mãe dele e contou para ela tudo o que ele tinha para contar, porque Deus tocou no coração dele e falou que ele devia parar de cometer os erros e conversar com a mãe dele. A mãe dele ouviu tudo que ele tinha para dizer e falou para ele
Se você não contar tudo pra Olivia, eu vou contar. O Caio, com toda a hombridade que cabe a ele, mandou um e-mail pra Olivia contando que desde o dia do aniversário dele, lembram que ele tinha ficado na academia tomando cerveja com os amigos, quando a academia, eles baixaram a porta e ficaram lá? A Ana Cleide ficou lá também. Ele, que é o bom samaritano, foi dar carona pra Cleide pra casa e os dois se envolveram. E ele completou dizendo assim: Eu nunca tinha traído você, mas quando você perguntou quem que era a Ana Cleide porque ela tinha ficado olhando pra mim, foi nesse momento que despertou meu interesse nela. Foi você que despertou meu interesse nela. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ele também confessou pra ela que na viagem que ele tinha feito e quase não falou com ela no caminho, lembram? Ele estava com a Ana Cleide, com cachumba, viajando, indo para um país vizinho que é lotado, comprando tênis caríssimo para ela, atendendo ligações da Olivia, chamando ela de amor, na frente da Ana Cleide. Gente, como que a Ana Cleide se sujeitou a um negócio desses? Ele admitiu que aquele fio de cabelo era dela, porque antes de ir para casa da Olivia fazer companhia para ela, ele tinha estado com a Ana Cleide. Sério, sem comentários. Sem comentários. Gente, esse homem foi para casa da namorada dele logo que ele saiu da casa com a outra. Olha, se eu falasse tudo que eu tenho vontade de falar, eu teria que censurar o meu próprio vídeo, porque se eu falasse tudo que eu quero, tudo que eu tô com vontade de falar, no que esse episódio subisse para o ar, eu iria direto para cadeia, porque eu ia ferir uns 12 direitos humanos. Então, eu vou me abster, porque sem condições. Eu não sei dizer se esse homem gabaritou todos os pré-requisitos para ser uma pessoa totalmente sem índole, sabe? Mas aqui é a cerejinha do bolo para vocês. Não tinha nada de sociedade dos homens. Não tinha nenhum segredo. A amiga da Olivia, de alguma forma, interferiu nisso e, novamente, uma coincidência, colou certinho. O nome da loja ali bateu certinho com a sociedade e foi uma grande coincidência. Nesse dia, ele admitiu para Olivia que sim, que ele estava no motel e que não, ele não estava fazendo nada pelos dois, não. Na viagem que ele fez com a Ana Cleide, ela com cachumba, eles ficaram no hotel com piscina e tudo, super luxuoso. Sendo que quando ele ia com a Olivia, ele ficava em hotelzinho de beira de estrada que não tinha estrutura nenhuma. E ele falando pra Laura, Eu te perdoo. quando ela foi pedir desculpa pra ele, deu presente pra ele. No fim das contas, a Laura estava certa desde o começo. Depois de ler esse e-mail, a Olivia, evidentemente, não conseguiu dar continuidade no trabalho. Ela precisou ir pra casa pra, né, tentar se acalmar, porque não bastando tudo que ele admitiu, ele ficava mandando e-mail pra ela, porque ele estava bloqueado em tudo. Ah, sabe o que que ele falou em um dos e-mails? Antes dos dois terminarem, a mãe do Caio, que é um cara muito devoto a Deus, tinha passado para ele a data de um retiro religioso de casais. E ele e a Olivia iam. A Olivia não é da mesma religião que ele, mas ela cedeu ir nesse retiro porque ela apoiava ele na religião, ela apoiava ele a ser uma pessoa de Deus, a procurar o caminho do bem. Então, ela topou ir com ele nesse retiro, mesmo não sendo da mesma religião que ela. Só que o retiro era, por exemplo, você tinha que fazer a inscrição até dia 8. O Caio e a Olivia chegaram lá no dia 9. Só que ele falou no e-mail que ele tinha a intenção de contar para ela nesse retiro. Mas como ele chegou um dia depois que a inscrição tinha acabado, ele entendeu que era um sinal de Deus para ele não contar. A Olivia não respondeu mais ele. Ele ficava atormentando ela, dizendo: Você precisa conversar comigo. Você tem que ouvir o que eu tenho a dizer, entendeu? Porque eu fiz tudo isso. Se Deus tocou no meu coração para eu te falar isso, é porque ele sabia que você me perdoaria. Então você tem que me ouvir. Ai, velho, não dá não. Essa parte, quando eu li
O meu olho quase sangrou, quase escorreu uma lágrima de sangue. Ela nunca mais permitiu o contato dele e ela bloqueou até o remetente dos e-mails. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Ela deu um jeito de descobrir como que fazia, porque daí os e-mails vão direto para a caixa de spam e são excluídos sozinhos. Hoje já faz bons anos aí que tudo isso aconteceu, e depois de tudo, para ela foi muito difícil confiar em alguém de novo. Porque eu acho que só quem já viveu uma traição desse tamanho sabe o quanto isso pega, né? Isso pega na gente, pega num lado muito profundo nosso. Ai, mas os sinais estavam claros ali, papapá. Eles estavam. E, tipo assim, ó, toda vez que ela descobria alguma coisa concreta, ela tomava uma atitude quanto aquilo. Ah, mas no fim das contas ela voltou com ele. E quem nunca? E quem nunca voltou com uma tralha? Infelizmente, eu acho que é uma minoria, tipo assim, 1% da população, né, de nós enquanto seres humanos, que aprende com o erro dos outros. Eu acho que eu não sei dizer, na verdade, se eu conheço alguém que nunca quebrou a cara porque aprendeu com o erro dos outros. Eu acho que a grande maioria precisa vivenciar um pesadelo para saber que não quer mais estar ali, sabe como? Eu tenho para mim que a gente não sabe aonde a gente quer estar. A gente não sabe o relacionamento que a gente quer, mas a gente sabe o relacionamento que a gente não quer. A gente sabe o lugar que a gente não quer estar. Eu acho que a partir do momento que a gente vai aprendendo aonde a gente não quer estar, aí é aprendizado, é amadurecimento na força do ódio e da dor. A Olivia foi avisada? Seguramente. Lá no começo, a Laura já sabia que isso não daria certo. Mas Olivia diz: Paulo, ele me tratava super bem. Que ele passou a tratar a Laura super bem. Ele era arrogante até na postura dele, no jeito como ele andava. Ele era. só que ela achava que ele parecia ser uma boa pessoa. E de boas pessoas o inferno tá cheio, né? Essa história é assustadora para todo mundo que conviveu com a Olivia e conheceu o Caio, porque esse é o verdadeiro lobo na pele de cordeiro. Eu acho que esses caras que bancam que são os perfeitos, eu acho que eles são os mais perigosos. E assim, eu não acredito que exista um homem perfeito. Eu não acredito, assim. Eu acho que todo mundo tem seus defeitos e nem sempre a gente encontra ali a tampa da panela perfeita, tanto que eu nunca vi um relacionamento perfeito, nunca vi, eu desconheço. E quando o cara for perfeito demais, que você olhar e falar, nossa, eu não encontro defeitos nele, mesmo depois ali de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, desconfie. Eu acho muito perigoso a gente achar alguém 100% perfeito, sabe? Se nem nossas amigas a gente acha perfeito, nem nossa mãe, nem nosso pai a gente acha perfeito, nem nossos irmãos, nem os filhos. Como que você vai achar uma pessoa que você não conhece perfeita? E como a Olivia fala, todo mundo em volta deles achava que ele era uma boa pessoa, uma pessoa de coração bom. Eu não vou me aprofundar aqui sobre a questão religiosa, porque eu acho que cada um tem as suas crenças. Eu não sou ateia, eu acredito em Deus, e eu acho um sacrilégio ele falar que ele orou e por isso ele contou pra ela, sabe? Deus não tá preocupado em acobertar a traição dele. Deus tem mais o que fazer, entendeu? Esse homem, ele passou o relacionamento todo levando a Olivia na igreja, se dizendo temente a Deus. Quem é temente a Deus não faz isso, entendeu? Ah, mas e se a Olivia errou com ele também, já que a gente só tem um lado da história? Pode ser que ela tenha errado, mas ninguém, nem homem, nem mulher, merece passar por isso que a Olivia passou. Eu acho que em nenhuma circunstância. E eu fico imaginando se ele tivesse contado pra ela no retiro. Ele contou pra ela quando ela estava no trabalho. Ela teve a opção de sair de lá, ir pra casa dela, com as pessoas que ela se sente segura, né? Pai, mãe, irmã, pra ir pedir um socorro ali. Se ele conta isso pra ela no retiro, ela vai correr pra onde? Ela não tem como se afastar, ela é obrigada a voltar com ele de carro, sabe? E esse que é o mal da pessoa burra. Ela acha que tudo é sobre ela. Ele achou que o fato de ter sido ali por pouco ele não conseguir no retiro foi Deus dando um sinal que era para ele não contar. Na verdade, do meu ponto de vista, era Deus protegendo a Olivia de receber
todas essas bombas no colo dela, ainda que ela já tivesse meio preparada por conta das desconfianças dela, receber essa notícia num lugar onde a única pessoa que ela conhece é esse embuste, entendeu? Então, eu acho que Deus, na verdade, protegeu a Olivia. Não foi um sinal pro Caio. Porque, como eu falei, Deus tem muito mais o que fazer do que ficar cobertando mentira de homem porco, do que ficar cobertando mentira de homem escroto. Por isso que a casa sempre cai. Eu acho que as pessoas têm o direito de evoluir? Eu acho. Eu acho que as pessoas têm o direito de se arrepender também? Eu acho. Mas não é por isso que tem que ser perdoada, sabe? E eu acho que tem gente que pensa, né? Ai, mas ele admitiu, então se ele admitiu, ele só se arrependeu. Eu discordo. Eu acho que ele se arrependeu porque estava quase sendo pego. Porque sabia que a Olivia já estava ali na boca da caçapa de pegar uma mentira dele. É o famoso se arrependeu porque foi descoberto, sabe? Então, e também admitir pra ela, eu acho que é o mínimo que ele poderia ter feito, né? Porque se ele não tivesse admitido, ela nunca iria descobrir, sabe? Nunca. E eu acho que a menina também, né, que se sujeitou a Ana Cleide, ela tá errada? Ela tá errada, mas eu nem vou entrar no mérito dela, porque a Olivia tinha um combinado com o Caio, não com a Ana Cleide. A Olivia me falou que quando ele confessou tudo aquilo pra ela, por pior que tenha sido naquele momento, depois que passou aquele baque inicial, ela ficou aliviada. E sabe por que que ela ficou aliviada? Porque ela pensou: eu não tava louca. Eu nunca estive louca. Eu sempre desconfiei. E tudo que eu desconfiei, no fim das contas eu tava certo. Então, que alívio de saber que eu não sou louca. E essas pessoas perversas, elas colocam a gente como louca para que elas sempre saiam como vítimas, né? Seja mulher ou seja homem. E uma vez eu li uma frase que fala assim: a gente tem que parar de atribuir loucura para pessoas perversas. E é isso. Às vezes a gente fala: ai, sei lá, aquela pessoa ali, é louca, olha o que que ela fez. Não, não é louca, é perversa. Sabe? São pessoas perversas que às vezes fazem coisas assim na maldade. Enfim, eu fico genuinamente feliz que ela tenha se livrado disso. E fica aí a reflexão, né? Para que a gente sempre tenha confiança para seguir os sinais aí que a vida dá. Eu acho que a casa de todo mundo uma hora cai e a gente só tem que estar ali atento. A Olivia hoje, ela falou para mim que ela se sente uma mulher realizada, ela tá casada, muito bem casada, tá aí na espera do primeiro bebezinho dela, tá grávida. Então, acho que o peso morto que tinha que passar pela vida dela, sabe Deus com qual função, já passou. Uma vez eu li que todo mundo que passa na vida da gente, ou é um teste, ou é uma lição, ou é um presente. E eu acredito muito nisso. Acho que as pessoas nunca aparecem à toa. Quando você se aproxima de uma pessoa de repente, ou quando você se afasta, a gente sempre sabe, no fim das contas, avaliar se essa pessoa foi um teste, se ela foi um aprendizado, ou se ela foi um presente. Então, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio piloto aí, que é bem longo. Os próximos episódios devem ter aí uma média de 20 minutos. Alguns vão ser mais longos, alguns mais curtos, porque tem gente que gosta de episódios maiores e tem gente que gosta de menores. Então a gente vai tentar aí fazer um equilíbrio. Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Mande a sua história para o ateaiok.podcast@gmail.com. Me sigam no Instagram, @ateaiok.podcast. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!